Olá, tudo bem? Você já se perguntou na sua vida por que que nada muda? Por que que os pobres se mantêm pobres e os ricos ficam cada vez mais ricos? Por que que as pessoas continuam num eterno looping de sofrimento e muda e nunca mudam na vida e mudam os ciclos e as pessoas não mudam? Você já fez grandes questionamentos, porque algumas pessoas sofrem mais do que as outras, parecem sofrer mais do que as outras, porque algumas situações globais sempre voltam a acontecer. Porque você ora anos e anos e anos para transformar alguém, ou para mudar a mentalidade de alguém, e nunca se resolve. Você já se questionou, parou nesses questionamentos? Por anos e anos da minha vida, eu passei por esses questionamentos. Eu me revoltei por algumas coisas que aconteciam. Eu sofri, eu chorei, sabe? Chorei por causa de relacionamentos, chorei por alguém. E não é que eu hoje não tenho coração, mas eu aprendi alguma coisa estudando lei da atração física quântica, estudando livros, filosofias de vida, filosofias antigas, entendi a causa e efeito, entendi que o que você planta é o que você colhe, entendi principalmente sobre a lei do universo. Entendi como entrar no fluxo de como funciona o universo. Às vezes dá a sensação que somos jogados aqui e não temos como seguir nossa vida, não temos onde buscar, né? Eu cresci na igreja, isso me fortaleceu a fé, me deu um norte para seguir. Mas você percebe que às vezes dentro da igreja tem aquelas pessoas que vivem em sofrimento. E tem gente que até santifica o sofrimento. Acha que aquilo sim é uma. Ah, eu preciso sofrer e sofrer calado. Não, gente. Jesus disse em João 10, versículo 10: Eu vim para que todos tenham vida e tenha em abundância. O que ele quer dizer com isso? Que você vai ficar sofrendo sua vida inteira, orando, entregando esse sofrimento como se fosse uma penitência, um jejum? Deus não quer seu sofrimento. Seu sofrimento vai servir de quê para Deus, para Jesus? Para quê? E Deus nos deu o livre-arbítrio. Já parou para pensar? Então, a gente tem que sentar e analisar que caminho que eu estou indo, para onde eu estou caminhando. Se Deus me deu o livre-arbítrio, me deu esta vida, se Deus me deu a oportunidade de estar aqui e agora, então eu vou fazer o melhor que eu posso. O que eu posso fazer hoje para transformar a minha vida? Você já fez essa pergunta? Você já perguntou uma coisa que eu falo para vocês, que eu sempre vou dizer, que eu sempre vou estar alertando? Nenhuma pergunta a Deus, ao Criador, ao universo, sai sem resposta. Nenhuma pergunta sai sem resposta. Então, pergunte e silencia a sua mente, o seu coração, para você ver a resposta. Deus fala com você todos os dias, todas as horas, todos os segundos da sua vida, e você não está escutando a voz dele. Talvez porque você esteja buscando Deus lá fora. Para Deus falar com você, ele vai falar aqui, ó, no seu ouvido, no seu coração, na sua mente. Você não vai escutar gritando aquelas pessoas na rua, com aqueles microfones, nas praças públicas. Ele pode até te responder,
Pode, não estou dizendo que ele não pode, que aquelas pessoas não podem, que dentro da igreja não pode. Pode, mas é como ele fala: entra no teu quarto, fecha a sua porta, silencie seu coração. Existem muitas formas de falar com Deus, de buscar, de aprender. Eu tenho uma livraria inteira na minha casa de livros que eu busquei. Mas foi quando eu silenciei a minha voz, calei e comecei a entender, a perceber, a soltar os problemas. Desculpa. Para poder perceber a ação do grande Criador, do grande eu sou na minha vida. Esse livro que eu trouxe para vocês hoje, A Quarta Dimensão, de Paul Yong Cho. Paul Yong Cho. É um pastor que escreveu esse livro. Ele ensina como você solucionar os seus problemas, ele ensina como fazer o pedido adequado ao universo. Você concorda comigo que se todo mundo soubesse pedir a Deus, ninguém estaria sofrendo? Você concorda comigo se todo mundo soubesse falar com Deus? O mundo não estaria solucionado, tantos problemas que há? Nada de errado aconteceria se nós soubéssemos falar com Deus. Partindo da premissa que somos um com Deus, a gente emite aquilo que a gente quer ser. A gente emite o que você é. O que você é? Um resmungão medroso que atrai um marido que te bate, a pobreza que atrai sofrimento, que atrai eu não sou bonito o suficiente, eu sou gorda, eu sou... E a gente nem pode dizer isso. Eu sou gorda, eu sou feia, eu sou... Não. Eu sou é o nome de Deus. Temos que vigiar quando nós dizemos eu sou. Eu sou a abundância, porque nada que Deus criou, e eu quero que alguém venha aqui e fale o contrário e me prove que Deus criou alguma escassez na face da terra. Prove-me que Deus criou alguma escassez. Que Jesus fez algo que era medíocre. A água é um exemplo que eu vou te dar de criação divina. É uma fonte que jorra sem limite. A terra, você pode medir? Você pode quantificar a terra para mim? Os seres humanos, a beleza, as flores, as aves, os insetos, os animais, você pode quantificar? Existe escassez na criação? Se na tua vida está acontecendo alguma escassez, é porque você se conectou com a escassez. Você vibra na escassez. Você está se identificando como um ser escasso, pobre, miserável e feio, que é uma mentira da Matrix. Você é um com Deus. Você é ilimitado. Você é um criador. Você pode criar, conectar, vibrar no seu sonho.
Mas não é no medo de ter o seu sonho, não é o medo de colapsar o teu sonho. É no medo de não ter. Quando você pensa que eu não tenho, eu não sou, porque existem vários coaches de lei da atração que ensinam você a co-criar o seu sonho. Aí ele ensina você que você tem que vibrar, você tem que ser. Eu sou. De fato você é. Eu sou abundância, eu sou o amor, eu sou ilimitado. Eu sou aquela pessoa que sonha, mas já realizado. Por exemplo, você sonha com um carro. Aí nós ensinamos a você que você tem que sonhar entrando no carro, com a chave na mão, sentindo o cheiro do carro. Mas aí, quem ainda está na escassez, quem ainda está vibrando na escassez, vai pensar, mas eu não tenho carro. Mas você tem que saber que tudo que foi criado no universo foi planejado por alguém. Como está escrito em Gênesis, lá na criação. E Deus pensou na luz. E ele diz, fiat, haja luz. Fiat luz. Haja luz. E foi feito a luz. Aí fez o homem e viu que o homem estava infeliz e criou a mulher e etc, etc, etc. Então, você tem que... tudo que foi criado foi planejado. Até por Deus, ele foi planejando. Eu não posso criar uma cadeira, primeiro eu faço uma perna de 20 centímetros, outra de 40, outra de 30. Não, eu planejo. Eu vou desenhar uma cadeira. As 4 pernas têm que ter do mesmo tamanho, o assento, o encosto. Tudo que foi feito primeiro foi planejado. Eu vou abrir uma empresa, mas do que eu vou abrir uma empresa? A quem eu vou me conectar? Quais serão meus fornecedores? Quantos funcionários eu terei? Tudo tem que ser planejado. Então, você planeja, né? A gente chama colapso de função de onda, que é você planeja, você emite essa onda, e neste livro, pasme, o pastor ensina. Você leva seus pensamentos à 4ª dimensão, né? Ou seja, você planeja, o seu planejamento já está na nuvem, nós chamamos de nuvem, aonde nós emitimos nossos pensamentos, sentimentos para a cocriação. Nossa vibração de cocriação. Eu mando meu carro azul lá pro azul, meu carro, eu quero por exemplo, quero um CR-V azul e de tal marca da Corolla para lá, por Vortex, né? A gente chama de Vortex, onda, nuvem. E aquela nuvem é fecundada e agora eu tenho... Você abre aquela necessidade, você abre vaga para aquela necessidade, um pedido. E aguarda as possibilidades que você terá de poder comprar, de poder ganhar no sorteio, de poder... Enfim, o como não é com você. Você só tem que emitir o pedido. E você se acha pequeno para fazer um pedido? E eu sempre brinco com os meus colegas, com as pessoas com quem eu falo, com quem eu ensino, tudo isso, porque você não pode estudar. Eu já mudei a minha vida, gente. Eu não sou bilionária, mas eu já transformei a minha vida. Pessoas que me conhecem sabem de onde eu vim. Não perca seu tempo pedindo misérias. Não perca seu tempo pedindo mesquinharias. Peça o que você precisa. Deus Pai, você que é um pai, por exemplo, você não ficaria feliz de poder dar um presente para o seu filho? Imagina Deus. Falar, meu filho precisa disso, eu posso supri-lo.
E Deus é um Deus do impossível, não esqueça disso. Você serve um Deus medíocre, pequeno. Quem quiser ler esse livro deve ter aí na internet, audiobook, tá? Pode pesquisar aí, Paul Jung-Cho, tá? Eu já li, reli, e ele ensina física quântica, não tem esse termo citado aqui, não tem, tá? Ele ensina na simplicidade de um missionário, mas um pastor que cresceu muito, 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 gente. Ele pôde transformar muitas vidas. Aqui tem o relato de uma moça, e agora eu vou ensinar você a colapsar a função de ondas na física quântica, a realizar seu desejo de forma simples, né? Que é para isso que eu estou te falando aqui hoje. Seja você uma pessoa mais intelectual, mais estudada, seja você uma pessoa menos estudada. Como fazer seu pedido corretamente? Paul ensina neste livro. A irmã da igreja dele, né, chegou para ele e falou: meu pastor, há mais de 10 anos eu oro para Deus me mandar um varão, né, assim que na evangélica chama, né, um esposo, um namorado, um esposo futuramente, e há mais 10 anos eu oro por para a vinda desse esposo e não sou atendida. Aí o pastor pegou e falou: senta, irmã, vamos conversar. Aí ele falou: irmã, você já pediu para Deus exatamente o que você quer? Exatamente o esposo que você quer? A forma, o homem? Você já desenhou esse homem para Deus? Ela: não, pastor. Mas como é que eu posso fazer isso? Ele falou assim: irmã, o seu esposo pode ser careca, baixinho, vagabundo. Aí ela falou: não, não, pastor. Eu quero um homem alto, magro, trabalhador, quero um homem que toca, que canta, que seja músico. Ela falou. Aí ele falou: continua, irmã, descrevendo o homem que você quer para sua vida. Aí ela foi falando as características do homem que ela esperava. Aí ele falou assim: irmã, você já imaginou quantos pedidos Deus recebe por dia? Você já imaginou quanta emanação, súplica que Deus recebe por dia? Então você tem que ser sucinta no seu pedido, você tem que ser enfático, você tem que saber exatamente o que você quer. É por isso, aconteceu várias vezes. Até o esposo que eu tenho, é como eu pedi para Deus, né? Aquilo que permanece, aquele que é o sonho da sua vida, que fica aqui no seu inconsciente, você acaba alcançando, de alguma forma ou de outra. Mas tem um detalhe, gente. Se você fica com medo de ser roubado, você tem um medo imenso, você vai ser. Porque você está colapsando isso, você é que está realizando isso na sua vida. Porque você fica emitindo isso para o universo. Por isso que Márcia Luz fala que a gratidão transforma. Não é só Márcia Luz que fala. Bob Proctor, Neville Goddard, Joy Vitale, Rhonda, esqueci o sobrenome dela agora, Loise Hay. Então, gente, a gratidão transforma, porque você está emitindo o universo. Como eu sou grata pela saúde do meu filho, o universo, como eu sou grata pela minha família, como eu sou grata por ter uma casa, como eu sou grata pela casa que eu moro, como eu sou grata por tudo que acontece na minha vida, como eu sou grata pelas flores, pelo universo, pela beleza do universo. Quando eu estou de frente para o mar, eu agradeço a Deus por aquela imensidão, por aquela beleza e por aquela infinitude. Pela tudo que Deus é maravilhoso. Porque
Tudo que você emana volta, gente. Isso é a lei do universo. Tudo que você manda volta. Por isso que o ditado popular diz que o que você planta, você colhe. É fato. Não tem como você fugir disso. Tudo que se planta, colhe. Tanto é que você enterra a semente de arroz, você não colhe feijão. A lei da natureza, ela é impecável. É impossível. Se você observar a natureza, você aprende a viver. Você planta arroz, você colhe arroz. Você planta feijão, você colhe feijão. Então, não fica vibrando no medo. Medo de não conseguir o dinheiro, medo de não passar na prova, medo de... Não vibra nisso, medo de não vir o esposo, como essa moça fazia. E o pastor respondeu a ela: irmã, agora que eu posso visualizar o esposo que você quer, eu posso pedir a Deus. E Deus pode ver o que você quer. E aí ele te responde. Então, quando você for pedir, peça com clareza de detalhes. Eu quero um CRV preto da marca tal. Você não pode pedir, eu quero financiar, não. Você deixa vir. O como é com Deus. Às vezes uma pessoa, um amigo seu, eu quero trocar de carro, você quer ficar com esse aqui? Já aconteceu comigo. Muitas vezes, né? Nós temos amigos aí, eu falo pro meu esposo, vou trocar de carro, você quer ficar com esse? Fica com esse, paga aí, depois você... Você entendeu, gente? Então, peça com clareza de detalhe. Não precisa ter medo de pedir nada, nem receio, nem eu não vou conseguir, eu não posso ter isso. Você pode, você deve, você veio aqui para evoluir. E prosperar está na nossa evolução. Ou você acha que Deus colocou você aqui hoje para prosperar, para vir nessa terra e voltar pobre e deixar seus filhos sofrendo, passando necessidade? Ninguém compra remédio com um sorriso bonito. Ninguém compra um hospital para o seu ente querido com um sorriso bonito. Ninguém paga a faculdade dos seus filhos com um sorriso bonito. E até o seu sorriso bonito você precisa pagar para ter um dentista. Por que você acha que tem que ser escasso? Então, por favor, pelo amor de Deus, vamos melhorar. Melhore, melhora, que Deus vai te abençoar. Eu escrevi aqui algumas coisas nos quadros negros aqui, agora eu vou, não tá muito bom, né, gente? Mas eu vou usar um quadro para eu não esquecer dos tópicos, tá? Deus ama a pobreza? Era só para eu não esquecer de perguntar para você. Quer que você seja pobre? E não é só sobre pobreza que eu tô falando, gente. Eu tô falando de pobreza de aprendizagem, pobreza de evolução. Porque a partir do dia que nós aprendermos não deixar as outras pessoas nos afetarem, não afetar a nossa evolução, nossa vida prospera. Eu estou falando disso também, estou falando de riqueza de aprendizagem, estou falando de riqueza de espiritualidade. Porque às vezes você acha que está sendo espiritual ajudando os outros, você está perdendo a sua espiritualidade, perdendo tempo com pessoas que não querem nada e está perdendo você a sua evolução. O verbo criador, e eu vim para que todos tenham vida. O verbo criador é o que eu disse no início em Gênesis. Deus disse, faça-se luz, e a luz foi feita. É para isso que existem os sacerdotes, para dar a palavra para as pessoas, para ensinar o poder das palavras para as pessoas.
Por isso que é dito, não xingue, não blasfeme, não reclame. Quando você reclama, você está pedindo 2 vezes a mesma coisa pela qual você está reclamando. Mas já é um vídeo bem longo, eu vou voltar. Meu nome é Flá Ferreira, se inscreva no canal Flá Ferreira, na manifestação, a chave da manifestação. Continue com a gente, continue comigo para mais conteúdos como esse. Tenho muitas coisas pela qual tenho estudado há mais de 10 anos e gostaria de passar para você. Transformou minha vida. Eu quero que transforme a sua, porque eu quero um lugar melhor para viver.